Fala galera, aqui é o Gabriel e depois de muita espera nós finalmente tivemos a sequência da saga Metal, que está sendo chamada de Heavy Metal. E a saga, como a gente viu no nosso primeiro vídeo, começou com tudo, com o Batman que ri morrendo e aparecendo um novo Batman do mal, que supostamente seria um Batman Dr. Manhattan do mal. Pera aí que eu só quero ligar para uma pessoa aqui. Alô? Superboy Prime? Não, tudo bem, faz tempo, né? Não, eu só queria dizer que você foi superado pelo Batman Dr. Manhattan do mal. Haha, tchau! E agora, gente, quem será que é esse Batman Dr. Manhattan do mal? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, olhando todas essas dicas que o Snyder deixou ao longo da história do Heavy Metal e muitas outras histórias que ele escreveu. Então, roda a vinheta e vamos lá! E pessoal, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário sobre o que vocês estão esperando desse novo Batman Dr. Manhattan do mal. Será que ele vai ser apelão demais? Por favor, comente que isso ajuda demais o canal. Muito obrigado! Então, gente, esse Batman Dr. Manhattan do mal apareceu bem no finalzinho da primeira edição da saga Heavy Metal. E aqui a gente vai fazer uma pequena revisão dos últimos acontecimentos da primeira HQ para vocês terem bem noção do que está acontecendo. Nessa primeira HQ, o Batman que ri é supostamente morto pela Mulher Maravilha utilizando uma motosserra invisível. E daí, um dos lacaios do Batman que ri volta para o castelo do morcego e informa que o seu mestre está morto. E prontamente, os lacaios acionam um botão de carinha triste e dali sai um Batman do mal com o símbolo do Dr. Manhattan ainda. E daí, eu quando tava lendo isso pensei, Snyder, você tá fumando ácido, né? Porque ele faz toda essa trip ácida da primeira edição totalmente louca, sem pé nem cabeça, pra no final matar o Batman que ri e depois mostrar esse Batman Dr. Manhattan do mal. A minha cabeça foi bem assim, ó. O que tá acontecendo aqui, hein? Mas daí eu me acalmei, respirei e comecei a olhar os detalhes da história. A primeira coisa que chama atenção é que o botão para chamar esse Batman Dr. Manhattan do mal é um smile do Watchmen invertido. Sabe, ao invés dele estar com uma cara feliz, ele tá com uma cara triste. E vocês sabem o que isso quer dizer? Pra mim, isso é óbvio que só pode significar uma coisa. Esse Batman aí, Dr. Manhattan do mal, veio de uma dimensão negativa. Eu posso concluir isso porque nós sabemos que ele é controlado pela Lady Perpétua e pelo Batman que ri e todos os seus Batmans do mal. Essa é uma conclusão meio óbvia porque o Snyder fica falando durante toda a história de energia positiva e de energia negativa e que a energia negativa é controlada, né, pelo Batman que ri e pela Lady Perpétua. Então não teria como, né, eles estarem controlando esse Batman tão poderoso se eles não viessem do universo negativo. E uma outra coisa que poucas pessoas perceberam é os detalhes no desenho desse Batman Dr. Manhattan. Dá pra ver que esse Batman, né, tá adotando a filosofia do Dr. Manhattan de não utilizar roupas. Então pode ser, na verdade, que seja o Bruce Wayne Dr. Manhattan. Aqui nesse pedacinho até dá pra ver o cabelo dele. E na HQ original do Watchmen, as roupas do Dr. Manhattan tinha toda uma simbologia. À medida da história, ele vai ficando cada vez com menos roupas, porque ele vai ficando cada vez menos conectado com seu lado humano. E bem, o que eu quero dizer é que se o Dr. Manhattan sem roupa significa que ele está mais próximo de não ser humano, provavelmente esse Batman Dr. Manhattan pensa a mesma coisa. E por isso, provavelmente, ele abdicou da identidade de Batman e da própria identidade de Bruce Wayne. Talvez ele se encare até como um deus.
Uma outra dica que aponta para isso é que os lacaios do Batman que ri falam expressamente: preparem o corpo do Bruce Wayne final. E olha, gente, nós sabemos como funciona diálogos em quadrinhos, e se fosse o Batman, eles teriam falado expressamente que era o Batman. Mas não, o Snyder preferiu colocar Bruce Wayne final. Então tudo leva a crer que esse seja um Batman que abdicou de sua identidade como Batman e agora é um Bruce Wayne com superpoderes do Dr. Manhattan. E ele com certeza veio de uma terra negativa. E agora vamos falar da sua possível origem, porque nós temos várias opções. Primeiro, será que ele veio de uma terra negativa baseada no mundo do Watchmen, na qual no final não foi criado um Dr. Manhattan, e sim um Batman Dr. Manhattan? Isso até um certo ponto faz sentido porque não tem uma terra do Watchmen versão negativa. Talvez essa seja exatamente a premissa da história dessa terra. Tipo, nessa história acontecem praticamente todos os eventos do Watchmen, só que com algumas coisas diferentes. Tipo assim, nessa terra negativa do Watchmen poderia ter um efeito borboleta que não iria fazer com que o Jonathan Osterman virasse o Dr. Manhattan, e sim um Bruce Wayne fazendo as suas experiências. Contudo, eu queria lembrar que, teoricamente, a Terra do Watchmen não pertence ao multiverso da DC e, consequentemente, não deveria ter uma Terra negativa. Mas é aquele negócio, toda essa história do Heavy Metal se passa depois do Doomsday Clock, e não tem como cravar que o Dr. Manhattan não colocou a terra dele dentro do multiverso da DC. Fazer essa arrumação no roteiro é bem facilzinho para quem quer fazer. Agora, a teoria número 2. A teoria número 2 diz que esse Batman, Dr. Manhattan do Mal, veio de uma terra negativa, na qual também aconteceu o Doomsday Clock, mas ao invés do Wally West adquirir parte dos poderes do Dr. Manhattan, esse seria o Batman. Durante a primeira edição do Heavy Metal, é dito que os poderes do Dr. Manhattan estão em cada um dos membros da Liga da Justiça. Contudo, é importante dizer que isso vale para a Terra principal, da energia positiva. A gente não sabe o que acontece na Terra negativa. É totalmente possível que uma das terras negativas tenha tido uma espécie de Doomsday Clock negativo e as consequências foram totalmente diferentes da Terra positiva. E daí, nesse contexto, é fácil criar um Batman Dr. Manhattan do Mal que ganhou os poderes do Dr. Manhattan após o final da saga. Ou teoria número 3... Essa teoria é bem parecida com a número 2, mas tem uma pequena diferença. Nessa terra negativa, onde teria acontecido um Doomsday Clock negativo, ao invés de todos os membros da Liga herdarem parte do poder do Dr. Manhattan, apenas o Batman iria herdar. E assim, tendo todos os poderes do Dr. Manhattan, o Batman ficaria louco e iria se aliar ao Batman que ri. E teoria número 5, essa daqui é a minha favorita. O Snyder, quando ele tá escrevendo suas histórias, ele gosta de ter um momento meio M. Night Shyamalan, que é aquele momento que você fica meio... o quê? Sabe, é aquele momento bem plot twist que você fica de boca aberta. Então, essa teoria diz que esse Batman Dr. Manhattan do Mal, na verdade é da Terra principal. Esse Bruce Wayne aí que vocês estão vendo, na verdade, é o Batman principal das histórias das HQs do Batman. Tá, Gabriel, e aquele outro Batman que apareceu ao longo da história? Esse Batman aí que tem o Anel dos Lanternas Negros, na verdade seria um Batman de uma terra negativa. E ele meio que estaria manipulando os heróis para levar eles exatamente onde a Lady Perpétua quer. E assim, o que faz sentido nessa teoria? Primeiro, porque o Wally West disse na primeira edição que todos os membros da Terra Prime receberam uma parte dos poderes do Dr. Manhattan. E a Lady Perpétua pode ter pego o Batman da Terra Prime e feito um monte de coisa maluca na cabeça dele para conseguir despertar esses poderes e deixar o Batman principal bem maluco e do mal.
Essa, com certeza, é a teoria mais improvável. Mas a gente tá falando de Scott Snyder numa viagem ácida, podendo fazer qualquer coisa. Então eu quis falar dessa teoria porque absolutamente tudo é possível. Eu não descarto nada e nem essa teoria aí. E, gente, como o Snyder abriu a caixa de Pandora e falou de um Batman Dr. Manhattan, nesse momento também não está descartado a aparição do próprio Dr. Manhattan, ou pelo menos de um sucessor dele que apareceu no final do Doomsday Clock. Só recapitulando para quem não lembra, no final do Doomsday Clock, o Dr. Manhattan volta para sua Terra e usa toda a sua energia para restaurar o planeta. Por consequência, ele acaba morrendo, mas gera uma espécie de sucessor, que é uma espécie de menino Dr. Manhattan com a cara do Clark Kent e com o símbolozinho na cabeça. E assim, como eu disse, teoricamente a Terra do Watchmen não fica no multiverso da DC. Mas, né, o Snyder tá com a Lei de Perpétua, que é a mãe do multiverso, e nada impede ele de dizer que essa Terra aí do Watchmen agora pertence ao multiverso da DC. Afinal, é o Snyder chapadão e ele pode fazer absolutamente tudo nesse momento. Até começar a meter o Watchmen no meio disso. E além disso tudo, nós vamos ter alguns spin-offs da saga Heavy Metal que deve diretamente abordar esse Batman Dr. Manhattan. O nome desse spin-off vai ser Speed Metal e ele vai sair em setembro. Essa HQ vai ser sobre o Wally West Dr. Manhattan. Parece que de alguma forma ele fez um backup dele mesmo no Barry Allen, na Iris West e no Flash J. Garrick. E daí os Batmans do mal irão atrás dele. E eu aposto que o Batman Dr. Manhattan do mal vai estar no meio disso. E se você acha que não pode ficar mais maluco, saca só esse outro spin-off que a gente vai ter. Essa HQ do Heavy Metal se chama Trinity Crisis e vai ter os vilões Anti-Monitor, Superboy Prime e Darkseid. O cara simplesmente colocou os 3 vilões das 3 principais crises da DC: Anti-Monitor, Superboy Prime e Darkseid. Alguém realmente duvida que ele não pode meter o Watchmen daqui a pouco? Pelo Batman que ri, que tá no céu, tá muito louco esse negócio. E, gente, eu não posso dizer que eu não tô ansioso, porque esse tipo de abordagem dos quadrinhos bem megalomaníaco que eu acabo curtindo demais. Porque vem 1 milhão de teorias em cima disso e é muito legal de especular. E depois eu quero saber o que é esse negócio do Batman Dr. Manhattan do mal. Afinal, ele tem o potencial de ser o Batman mais poderoso de todos os tempos. E ainda por cima, eu ainda não comprei a morte do Batman que ri. Eu tô ansioso, eu sei que vocês estão ansiosos, mas podem ficar tranquilos que assim que sair as novas edições do Heavy Metal, a gente vai cobrir aqui no canal. E agora é esperar pelas próximas edições. E esse foi o nosso vídeo sobre o Batman Dr. Manhattan do mal. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.